Muito bem. Um assunto muito importante, porque durante 2 anos nós passamos situações terríveis, né, doutora Luciana? Terríveis de restrições, né, de todos ficarem clausurados, e a gente acompanhando muitas vezes parentes próximos, vizinhos e amigos sendo entubados, muitas vezes ficando na UTI e muitas vezes não voltando mais para casa. Infelizmente, uma situação terrível que nós não queremos ver mais. Mas, mais uma vez, a ciência venceu até as negatividades, as mentiras e continuou mostrando o quanto é importante. Com a chegada da vacina, houve uma redução considerável e hoje nós podemos dizer que estamos fora, então, dessa emergência sanitária do planeta. É isso mesmo, doutora? Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É exatamente isso, Wilson. A Organização Mundial de Saúde, como você falou, em janeiro de 2020, né, decretou a emergência internacional, ou seja, decretou que era uma pandemia que estava acontecendo com relação ao vírus da SARS-CoV-2, o vírus da Covid. E exatamente naquele momento é porque a doença, ela decretou isso porque a doença estava fora do controle. Então, ela extrapolou as fronteiras da China, invadiu vários outros países, a Europa inicialmente, e por fim chegou ao Brasil em fevereiro de 2020. E causou, né, tantos casos como a gente viu e tantas mortes também. Então, era uma doença que estava fora de controle. Por isso, o decreto de emergência internacional, que vingou até agora, a semana passada. Isso não quer dizer, Wilson, que que a doença acabou. O que acabou foi esse descontrole da doença. Por conta da vacinação, muita gente vacinada, muita gente que teve Covid e também faz com que diminua as chances de ter novamente, mas não é impossível, né? Então, muita gente protegida pela vacina ou pela própria doença, esse quadro já está bem mais controlado e com um número menor de casos e um número menor, muito menor de óbitos, que é o mais importante. Porque, como você falou, a gente passou por momentos muito difíceis, inclusive com pessoas queridas falecendo por conta dessa doença. E hoje a gente sabe que, apesar de uma semana passada ainda tinha no nosso país cerca de 40 pessoas morrendo diariamente por Covid, é um número ainda bem alto, mas isso, do ponto de vista epidemiológico, está controlado. Então, a gente sabe que a situação é completamente diferente daquela vivida em 2020 e em 2021. Teve em meados de 2021, alguns dias, nós temos mais de 3 mil óbitos por dia no país. E hoje, 40 óbitos, ainda a gente considera alto, porque ninguém quer ver a pessoa querida ali morrendo por conta da Covid, mas as pessoas que estão agora adoecendo mais gravemente são exatamente aquelas pessoas que não estão devidamente vacinadas. E ainda tem pessoas que nunca nem tomaram nenhuma dose da vacina, justamente por conta desse negacionismo que a gente vive. Então, qual seria agora a continuidade, né? O que é que a gente vai continuar fazendo, já que não tem mais pandemia, mas o vírus continua circulando? Continuar fazendo a nossa gestão de risco. Então, se vacinando, quem está contemplado aí dentro da faixa de vacinação, quem pode tomar vacina, acima de 18 anos pode tomar bivalente, é um reforço do seu organismo, e usando as medidas de controle quando necessário. Estou gripado, fique em casa. Sintomas gripais, fique em casa. Estou com sintomas gripais, faço o teste. E uso aí os tratamentos que estão também disponíveis e aí baseados em evidências. Perfeito. Também usar a máscara para proteger o próximo também, se você estiver resfriado ou com alergia, enfim, né? E, doutora, a última vez que eu fui até uma clínica médica, a médica me confidenciou que ainda tem pessoas que continuam ainda sem querer fazer o teste da Covid-19, porque dizem que é chato, que bota aquele negócio no nariz e tal, enfim. Não vou fazer, não quero fazer. E os médicos não podem obrigar nesse momento, mas é um risco muito grande, porque continua cada vez mais se proliferando e muito mais a doença, não é, doutora? Isso. Wilson, a gente está vendo agora um aumentozinho de casos, não como a gente falou nos níveis anteriores, mas um aumento, e vai ficar sempre assim, como a gripe. De vez em quando a gente tem, com relação à influenza, alguns casos de alguns surtos, né? Uns picos aumentados aí. Sobem, descem e voltam, né? Exatamente. Provavelmente vai ser esse
o continuar aí do vírus do SARS-CoV-2, da Covid. A gente vai conviver com ele e de vez em quando tem um surto de casos, e por isso a importância que a gente fala da vacinação. E a gente sabe que tem muito mais casos porque as pessoas não querem testar. Então, sábado, eu fui na loja e aí na hora do caixa lá, na loja eu uso máscara, porque é um ambiente fechado. Então, eu de máscara e ninguém de máscara. Então, uma pessoa disse, essa menina até estava de máscara, ela disse a outra, perguntou por uma outra funcionária da loja. Essa ela não veio não, porque ela está com virose. Aí ela disse, ela está com o quê? Dor de garganta e espirrando. Aí eu disse, ela pode estar com Covid. Aí a outra olhou assim e disse, né, doutora? Eu disse, porque não acabou ainda, mas as pessoas não querem aceitar ainda. Prefere dizer que é gripe, né? Exatamente. Felizmente, essa pessoa não estava na loja. Claro. Mas em casa, fui com minha mãe na semana passada num local, num órgão público, questão aí do imposto de renda. Quando eu cheguei, a pessoa que atendeu, eu e minha mãe de máscara, a pessoa que atendeu estava tossindo. Eita. Aí ela levou a gente para a sala onde a gente precisava ser atendido, as pessoas também estavam sem máscara, e aí depois ela voltou levando mais 2 pessoas para serem atendidas no mesmo local. Ela espirrou nesse local. Meu Deus. Aí quando eu voltei, aí eu disse à minha mãe, se eu tivesse com a máscara aqui, eu ia dizer a ela, use a máscara. Isso, porque a pessoa estava espirrando, estava atendendo o público. Ela precisa usar a máscara, claro, né? Pelo menos isso. Mas não. Pois é. Aí a minha mãe disse, não diga nada não, porque você não está com a máscara e vai gerar uma situação constrangedora para ela. Aí eu acho que quando eu passei, eu coloquei um olhar assim tão... de tanta... E tanta negatividade que a senhora está espirrando e tossindo com o povo aí. Exatamente. Que ela deve ter sentido isso. Aí foi o que ela fez, colocou o álcool na mão. Muito bem. É o mínimo, né, que podia fazer. O mínimo, né, doutora? Pois é. Tá resfriado, tá com alergia, tá qualquer coisa. Para preservar você e as outras pessoas, use a máscara. Não faz problema nenhum. Não custa nada, enfim. Só ajuda, né? Doutora, vamos ver então as pessoas que estão participando conosco, querem fazer perguntas à doutora Luciana Pacheco, infectologista. Vamos ver. Quem faz a primeira pergunta hoje é a Karine Moura, da Ponta Grossa. A Karine pergunta o seguinte, doutora Luciana, o fim da pandemia significa que estamos livres da doença? Eu acho que eu já expliquei tudo isso, né, Karine? Não estamos não, o vírus continua circulando. Inclusive, eu tenho uma amiga, o marido está com Covid, começou agora domingo, dia 1º de maio. Aliás, 1º de maio. Segunda-feira. E a sogra dele, que tem 91 anos, vive na mesma casa também. Eita. Primeira vez que ela pegou, ele já é a segunda vez, então o vírus ainda está entre nós. Então, continuam acontecendo casos, mas não uma proporção muito menor do que é para se considerar, de fato, uma pandemia. A doença está sob controle, mas ela continua acontecendo. Isso. E para ficar mais controlada ainda, é importante que todos se vacinem, principalmente com a bivalente, que veio agora, que ela protege não só das variantes, mas das subvariantes também, não é, doutora? Muito bem. Isso. Vamos ver então, pois não. Vamos ver agora a segunda pergunta de quem participou conosco aqui agora. Foi a Karine Moura que fez a pergunta. Vamos ver a segunda pergunta agora, gente. Solta aí a segunda. Foi o Fernando Lima, do bairro do Farol. Ele pergunta o seguinte, doutora, o que fazer quando apresentar sintomas? Boa pergunta, Fernando, que é para a gente, né, ver se a gente coloca isso na cabeça de todo mundo. Se você apresenta sintomas, primeira coisa, se você for sair, coloque a máscara. Precisar sair, coloque a máscara e faça o teste. A gente está, nesse momento, com circulação de pelo menos 2 vírus. O da Covid, o da influenza e, vamos dizer, um terceiro vírus, que é o vírus sincicial respiratório, que acontece mais em crianças pequenas. Então, não é muito fácil fazer o teste da influenza. Assim, não existe uma forma, por exemplo, na farmácia, quando a gente vai, a gente consegue fazer o da Covid, né? Mas se testar. Então, procurar uma unidade onde seja feito o teste, para pelo menos você saber que não é Covid. Porque existem tratamentos tanto para a influenza como para a Covid, de acordo com a situação da pessoa, de acordo com a idade, com comorbidades que ela tem, com doenças juntas que ela tem, diabetes, hipertensão, que podem ser oferecidas, se a pessoa estiver com outra doença. Então, é preciso que a gente se teste e não ache que é uma rinite, que é uma sinusite, que é uma alergia, porque cuidou de alguma coisa ou porque o tempo mudou. A gente está vendo aí mudanças no tempo, um dia chove, outro não. Então, essa mudança de temperatura, às vezes, faz com que as pessoas que têm propensão à alergia, a alterações, asma, por exemplo, fiquem, ou rinite alérgica,
fiquem com o nariz obstruído, com corizão. Então, às vezes, a pessoa prefere achar que está com esses sintomas do que achar que está com Covid ou que está com influenza. Então, se testar, procurar um atendimento, se for o caso, então, está com muita febre, está com dificuldade para respirar, é preciso que procure um atendimento e evitar aí o contato com as outras pessoas para não contaminar ninguém. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Que bom que nós saímos agora desse estado de emergência, mas agora depende de todos nós, a cada decisão individual, dos cuidados e respeito ao próximo e a nossa também consciência de aceitar sempre que a ciência sempre foi a melhor forma de proteger e de nos trazer de volta à vida, né? De tudo que nós passamos. Obrigado, doutora, mais uma vez. Boa semana com muita saúde e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde a todos, saúde para todos nessa semana. Amém, muito bem. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, nos explica para a gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno. Fique alerta, tá? Muito bem.